Olá, meus amigos, mais uma vez aqui. Esse é o nosso terceiro episódio do podcast Manutenção com Propósito. Ontem eu estive aqui com o Pedro, né, que trabalha lá no Teleférico, no Bondinho do Pão de Açúcar, e com o Everton, da MRS. E aí tomei muito cuidado para não falar muito lá do setor ao qual eu trabalho, né? E aí eu tive uma ideia, eu falei assim, bom, já que eu senti muita vontade de falar onde eu trabalho, eu vou convidar um técnico da minha equipe, né, que a gente trabalha junto lá no Metrô Rio, para a gente falar um pouco sobre aquilo que a gente faz lá, né? Antes de apresentar o Gabriel, quero te convidar a você se inscrever no canal do YouTube para você ficar sabendo dos próximos vídeos, né, nessa primeira série, para você acompanhar a gente no Instagram, no LinkedIn, tá? Vou deixar marcado aí o arroba do Gabrielzinho também para vocês, o Gabriel Passos. E ele trabalha comigo lá no nosso setor. E antes de começar a falar do conteúdo, né, do nosso podcast de hoje, muito obrigado aí pela sua audiência, por sua visualização. A gente vai, ao longo do tempo, entrevistar em conversas bem simples, igual essa, profissionais de diversas áreas. Vamos lá, Gabriel? Fala um pouco aí. Prazer, galera. Gabriel, eletrotécnico há 3 anos e trabalho na equipe do Silvio no Metrô Rio, né? A gente faz parte da equipe de telecontrole, né? Legal. Gabriel está com quanto tempo trabalhando lá no Metrô Rio? Na parte de energia, estou há 3 anos. Beleza, a gente vai contar um pouco da história do Gabriel, né, de qual setor ele veio, e falar um pouco, né, do nosso trabalho lá no Metrô Rio, como eu disse anteriormente. Bom, a gente vai falar hoje das atividades da equipe de telecontrole, que é uma equipe que faz parte da coordenação de energia. Então, existem vários subsistemas e a gerência de sistemas e infraestrutura tem essa gerência. Entre as coordenações que tem debaixo dessa gerência, tem a coordenação de energia e a gente trabalha nessa coordenação. Essa coordenação tem outras equipes, né? A equipe de SBT, de oficina. E aí mandar um abraço aí para a nossa equipe, né, Gabriel? A gente não vai acabar esquecendo alguém, mas lembrar um abraço para telecontrole, né? As supervisões lá, as intervenções. Então, a gente vai gastar muito tempo falando do sistema de energia de modo geral. Então, a gente vai falar da equipe que a gente trabalha, o que a gente faz lá, quais são as atividades que a gente faz no nosso dia a dia. Beleza? E o Gabriel, você entrou no metrô, você entrou em qual, como, o que você fez? Qual foi o seu primeiro acesso ao Metrô Rio? Então, o que acontece? Eu tinha acabado o curso técnico, eu estava estagiando numa empresa e eu vi num site de vagas a oportunidade de estagiar no metrô. Eu me inscrevi e comecei a estagiar na equipe de tráfego automatizado no laboratório de eletrônica. E lá foi assim, primeiro baque, porque quando eu trabalhava no outro estágio, era muito mais administrativo, né? Do que a parte técnica em si. E assim que eu entrei, então sim, eu tive o primeiro baque, que é onde eu mexi efetivamente com o multímetro ali a primeira vez, com o perímetro, com osciloscópios, e ver uma bancada de eletrônica como é que funciona, né? Então, assim, naquele momento, né, inicial, que eu comecei a entender a importância do que eu tinha estudado lá no curso técnico. Porque até então a gente estuda e a gente tem uma ideia muito vaga, né? Quando a gente, principalmente para quem não é eletricista, como eu não era, quando eu comecei o curso técnico em elétrica, a gente tem essa ideia de que assim, eu vou terminar o curso, vou fazer as instalações de baixa tensão. Então, assim, por mais que se tenha o foco em você estudar, em você aprender as disciplinas, como você não vê muita coisa prática, principalmente na parte teórica, você acaba dando mais atenção, talvez, às aulas de laboratório do curso, né? Uhum. E ali eu vi que não, comecei a ver que, peraí, eu tô mexendo com eletrônica. Apesar de eu ter tido um bom curso de eletrônica no curso técnico, peraí, a teoria é extremamente importante. É a teoria que faz você começar a entender as coisas, né? Então, assim, eu fiquei estagiando em torno de 9 meses, até que abriu uma oportunidade para trabalhar no setor de energia, onde eu fui contratado para lá. Isso há 3 anos. Legal. É um sistema grande, né? E eu lembro,
E aí, como eu falei, o motivo da gente estar conversando junto hoje, que na última entrevista eu tive que me segurar para não falar muito do que eu gosto, né? Mesma coisa que aconteceu comigo, a gente olha para o sistema de energia, que é um sistema, né, muito grande. A gente tem subestações de Pavuna até Jardim Oceânico, então é muita coisa para aprender e desenvolver. E você tem feito um ótimo trabalho, Gabriel, na equipe de telecontrole. E na equipe de telecontrole, e aí com as suas palavras, né, quais são as atividades que toda a equipe faz? Qual o métier da nossa a rotina da nossa equipe? Então, a gente trabalha principalmente com 3 tipos de sistemas elétricos, né? E aí, assim, se eu fosse tratar no âmbito do que a gente aprende no curso, né? Com a eletrônica industrial, né, a gente trabalha ali com os nossos retificadores. Com a parte de eletroquímica, a gente trabalha com os bancos de bateria, né? Parte de sistemas de energia, a gente já trabalha com os sistemas de proteção e com a parte de automação também, né? E, logicamente, dentro da parte de automação, a gente consegue subdividir isso daí em automação propriamente dita lá dos CLPs e na parte de redes industriais. Legal. O nosso setor, ele, como o Gabriel falou, né, a gente tem uma ramificação muito grande, porque simplificando, né, a gente trabalha com proteção elétrica, com automação e com sistema de emergência, que são, né, os retificadores e banco de bateria. E cada assunto, ele tem muito assunto. Então, a gente tem a oportunidade de aprender e desenvolver muito em cada área, em cada dessas 3 áreas, né, do nosso setor. E o que me deixa muito impressionado é a capacidade que os jovens, né, os novos, você é um técnico novo ainda, né, Gabriel? Tá com quantos anos, Gabriel? 26, 27. 26, 27, por aí, né? Mas então, a gente tem a capacidade, né, a equipe lá mostra muita vontade de aprender e tem entregue um resultado maravilhoso, né, com melhorias. É incrível como a gente sempre comenta isso, né? Na manutenção, a manutenção com propósito, que a gente sabe o que precisa fazer, né? A ideia não é só falar o que tem que ser feito, mas por que tem que ser feito. Então é muito normal a gente ter vários questionamentos, né? E eu acho que para uma equipe que amadurece, que é madura, a autonomia de pensamento e o técnico sentir a sua voz ouvida faz todo sentido. A gente tem muito isso na nossa equipe, na nossa coordenação, né? A coordenação de energia, para mim, é um exemplo disso. Consegue escutar muito bem as ideias. Às vezes a gente começa uma ideia, né, Gabriel? Uma ideia simples e ela vai tomando robustez, ela vai crescendo ou vai se transformando, né? E por isso eu creio que ter autonomia, a equipe ter autonomia, ter voz para falar, ter a chuva de ideias, né? Isso é muito importante. A gente comenta muito que o técnico, quando vai para uma subestação, ele não vai olhar só para aquela exata função, atividade que ele foi designado. O pensamento técnico, né, o cara que trabalha com manutenção com propósito, ele entra na subestação e vê várias oportunidades. E uma das coisas que eu consigo destacar de evolução, e aí muito mérito do Gabriel, né, a gente tem... Eu estou com medo de mencionar os técnicos da equipe e acabar sendo injusto, né? Mas a evolução da equipe é muito grande por causa disso. Sempre vem oportunidade e tudo bem quando a nossa ideia... Eu mesmo já tive várias ideias que não foram para frente, mas eu costumo falar que é melhor você ter 10 ideias e uma ideia ir para frente do que você não ter nenhuma. Então não se frustrem quando você tiver uma ideia, continue se mexendo, porque é possível que, né, com certeza uma das suas ideias vai para frente e vai ter resultado positivo, né? E aí, falando, como eu citei, proteção, automação e sistema de emergência. Então, assim, a gente vai tentar falar rapidamente, né, desses 3 temas sobre muito o que a gente faz lá, né, na manutenção. Trabalhar com um banco de baterias, né? O que você conhece de banco de baterias? Porque não é tão incomum, né? Em indústria, a gente tem banco de baterias, subestações, a gente tem banco de bateria, e é fundamental o cuidado com os bancos de bateria. Principalmente porque a ideia é que a gente passe anos numa empresa, mas é um ativo que dura muito tempo.
a curva de performance do ativo, ela é importante porque o banco de bateria ele precisa de vários fatores para que ele tenha performance e a vida útil dele respeitada. E esse é sempre um desafio nosso, né? As subestações, você imagina uma subestação que é dentro de um túnel, né? Por fora do metrô Rio, e é um grande desafio para a gente cuidar dos bancos de baterias. Atualmente, na nossa equipe, a gente tem rotinas, né? Rotinas anuais de preventivas maiores preventivas, né? Com mais atividades, mais suboperações. E temos as rotineiras mensais, que a gente está sempre olhando para o banco de bateria. Ou seja, o banco de bateria sempre precisa de um cuidado perto. E eu queria que você falasse um pouco, Gabriel, assim, da sua experiência aí nesse tempo que você está em telecontrole, trabalhando com banco de bateria e retificador. Então, quando eu entrei na equipe de telecontrole, eu comecei trabalhando com única e exclusivamente retificadores e bancos de bateria, né? Foi uma forma de conseguir tentar me inserir o sistema, que é um sistema muito amplo, como o Silvio falou, a gente tem todo esse processo de melhoria contínua, né, que não vem de baixo, vem lá de cima. A gente tem desde a gerência, a coordenação, incentivando muito a gente ao autoaprendizado, né, ao autodesenvolvimento, a dar ideias. Isso gira muito em torno de, assim, você ser ouvido, né? E eu acho que, antes de falar propriamente dito do banco de baterias, né, eu acho que esse processo, né, em que a gente está aprendendo, quando a gente tem uma coordenação, uma gerência que fomenta isso faz toda a diferença. Porque se você, como você falou, você dá 10 ideias, mas uma coisa é você dar 10 ideias e nem ser ouvido. Outra coisa é você ser ouvido, porque se sua ideia não passou, mas só falando assim, não, cara, isso daí não, acabou, às vezes para algumas pessoas isso pode até doer um pouco, mas no nosso caso isso acaba sendo diferente, porque quando você ouve um não justificado, né? Seja porque, é legal que você teve essa ideia, mas vamos seguir por outro caminho, ou nesse momento não dá para fazer. Então acaba que a gente acaba fomentando essa questão de, vamos desenvolver, vamos olhar para os nossos ativos e tentar buscar melhores soluções. Vamos ver uma manutenção que é feita há décadas e tentar achar brechas para a gente poder melhorar, acrescentar coisas ou tirar coisas. Que não precisam, né? Agora falando dos retificadores e bancos de bateria. Lá no metrô a gente trabalha principalmente com 2 tipos de banco, né? Os bancos chumbo-ácidos e os bancos alcalinos. Vai alterar um pouco na relação da tensão de cada elemento, né? E aí por conta de ter tensões diferentes, por causa da própria química do elemento, a gente vai ter quantidade de elementos diferentes. E a gente consegue ver como coisas pequenas são extremamente importantes na nossa manutenção. Muitas vezes a gente não dá importância a, por exemplo, limpeza do banco. Mas a gente vê que, assim, a gente está tratando de um componente químico, né? Um componente eletroquímico. E é simples fato de você conseguir limpar um barramento, um cabo, uma conexão de forma direita, por exemplo, de uma bateria, já é o suficiente para você poder melhorar a questão de ela não oxidar, né? Você ter o cuidado de passar uma graxa no elemento, né? Uma graxa antioxidante, vai fazer com que ele não oxide. E isso vai garantir não só a bateria, porque dentro de uma subestação é tudo vivo, né? Então, garantindo a bateria, você está garantindo o comando e controle, a proteção, que você está garantindo tanto a segurança quanto a manutenção do sistema como um todo, né? Exato. Assim, citando só o que você falou antes, né? Antes de falar das baterias. Realmente, eu acho que é essencial. Toda a ideia, você dividir com o corpo técnico é importante. Porque quando a gente faz parte da ideia, lógico que não, às vezes é uma determinação, uma necessidade que não dá tempo, né? Eu sempre falo o seguinte, o porquê das coisas é importante. Então, antes de você fazer alguma coisa, você fala não só o que é para fazer, mas fala o porquê. Existem momentos e momentos. Eu uso isso muito com meu filho quando eu falo assim, cara, sai do meio da rua. Naquele momento ali, a gente é para sair do meio da rua e depois perguntar o porquê. Então, na manutenção também acontece isso, né? Às vezes a gente tem que tomar uma atitude, por causa tem que ser uma ação lá, o ver e agir, a gente precisa fazer e acaba que a gente não tem muito tempo
para poder destrinchar, né, as razões, mas na maioria das vezes sim. E quando a gente faz parte da ideia, nós se sentimos corresponsáveis. E aí você consegue movimentar a equipe para ter soluções, ideias. A gente faz muito isso lá, né, Gabriel? Quando a gente tem um novo projeto, a gente investe um tempo alinhando. Às vezes o colaborador não faz parte da ação totalmente, mas ele está fazendo uma outra atividade que corrobora para que aquilo funcione. E esse sentimento, né, esse amadurecimento faz parte de quem faz manutenção com propósito. Então, é muito bom quando nós temos profissionais, e você que nos escuta, né, que está em momentos diferentes, de repente você está com 30 anos de empresa, de repente você entrou numa empresa agora, de repente você está procurando emprego, mas ter essa noção de que você pode fazer diferença vai mostrar cada dia mais a relevância do seu trabalho, do nosso trabalho. E aí, voltando para a parte técnica aqui das baterias, né? A gente, quando vê a lista de tarefas, né, das atividades, não é incomum nós sugerirmos melhorias. Eu não vou falar melhorias, mudanças, como você falou muito bem. Às vezes a gente sugere uma inclusão de uma atividade que necessita ser feita, e às vezes uma exclusão que às vezes a gente está queimando o HH, ou até mesmo aquela atividade, ao invés de estar fazendo bem proativo, está fazendo mal. E essa colaboração é essencial. É incrível como que a gente consegue ver oportunidade em várias coisas, né? Ainda falando dos retificadores. Quando a gente pega uma preventiva dos retificadores, que o Gabriel falou muito bem, existem atividades que são manuais, ferramentas manuais de reaperto de borne, limpeza, que são essenciais. Está falando de placas eletrônicas e a gente tem que tomar cuidado. Eu tento sempre olhar agora para isso. Às vezes, quando acontece algum problema, a gente acha que aconteceu o pior, né? Não, desconfigurou, vai ter que atualizar um firmware. Às vezes é uma coisa simples. E aí, o indicador de uma preventiva bem feita são as ocorrências. Quanto mais ações de intervenções, né, de intervenção no equipamento, quanto mais temos, pior é a nossa preventiva. Então, a gente busca sempre fazer a nossa preventiva da melhor maneira. E, como eu falei, como é tão complexo cada assunto, porque quando a gente pega assim, um banco de bateria, então a gente tem o banco de bateria e o retificador. Aí, para quem não conhece uma subestação, porque às vezes a pessoa da manutenção pode ser mecânico, pode ser de uma outra área, pode ser um eletricista predial, né? E nós temos a tensão de controle, comando de controle de 125 nas subestações. Tem um banco de bateria que fornece isso para a gente e um retificador. E aí, quando a gente perde a tensão de entrada por algum motivo, né, o banco de bateria assume. E aí, durante as nossas preventivas, a gente faz limpeza, reaperto, densidade do eletrólito. A gente faz também o teste de descarga, que isso é um assunto que a gente conversa muito, né? Que é a ideia da gente verificar se, quando a gente precisar daquele banco, a gente vai ter a disponibilidade, né? E durante o tempo que precisa. Uma coisa que eu acho que você consegue falar bem para a gente, Gabriel, quando a gente pega um banco de 450 ampere-hora, por exemplo, né? O que quer dizer esse 450 ampere-hora para a gente? Você pode exemplificar aí, por favor? Então, isso até é legal, porque assim, normalmente as baterias, né, por mais que a gente tenha tipos de baterias diferentes, né, é comum a gente ter essa leitura da bateria, né? Por exemplo, como você falou, 450 ampere-hora. E a gente começa a confundir com esse ampere por hora, né? Então a gente acha, vai ter 400 ampere por hora, mas não. Na verdade, isso não é uma medida da capacidade da bateria em relação ao nível de corrente, né? Isso, na verdade, ela vai dizer qual a capacidade total daquela bateria em todo o tempo de utilização dela, né? Então a gente tem aí, vamos analisar as unidades, a gente tem ampere e a gente tem hora, ou seja, corrente e tempo. Então, na verdade, quando a gente tem 400 ampere-hora, a gente quer dizer que aquela bateria tem a capacidade de armazenamento de carga de 400 ampere. E a gente vai olhar muito para a exatidão da bateria, né? No nosso caso, as nossas baterias, elas têm a exatidão de em torno de 10 horas, né, de utilização. O que isso significa, né? Se eu tenho uma capacidade de 400 ampere-hora, utilizando por 10 horas, ela tem uma capacidade nominal de 40 ampere por hora. Então, por hora, durante as 10 horas,
Claro, a gente está tratando aqui de um sistema perfeito, nominal, com as especificações do fabricante, mas isso significa que a gente teria esses 40 amperes desenvolvido durante as 10 horas de utilização. E, logicamente, se eu tiver uma carga menor do que esses 40 amperes, a bateria vai durar um pouco mais. Se eu tiver a carga maior, vai durar um pouco menos. Lembrando que a gente está falando de um elemento, mais uma vez, eletroquímico, então não é linear, né? O que eu quero dizer com isso, né? Não é porque você reduziu a carga... a carga é 40 hora, 40 amperes por hora, e eu estou botando 20, que na verdade eu vou dobrar o tempo. Não é assim que funciona, né? Mas você realmente tem essa diferença. Perfeito. O Gabriel falou, né, sobre 2 tipos de banco de bateria que a gente tem no nosso sistema, que são os bancos alcalinos, né, e os bancos de chumbo ácido. A gente tem uma diferença, né? Lógico que quando a engenharia vai especificar qual é o banco, não só qual é o banco, né, mas qual é o arranjo. A gente conheceu diversos arranjos diferentes, né, de colocar bancos em paralelo, tipo de banco, qual a tensão de cada elemento. Então isso vai ser pensado de cada forma, né, para cada sistema. A gente tem lugares que estava conversando com um técnico lá de São Paulo, né, com o Molina semana passada, né, Gabriel? Sim. Um abraço aí, não sei se ele vai assistir a gente. Abraço aí, Fábio Molina, da Power Solution. Muito bom. Sempre nos dão um suporte fenomenal. Incrível, incrível. E aí teve com a gente aí, estava falando sobre isso, né? Mostrou lá um lá de uma subestação, um arranjo, né? Com 2 retificadores, 2 bancos de bateria. Então, quando a gente fala de disponibilidade, né? Tem coisas que não podem parar. O nosso sistema, lá onde a gente trabalha, a gente tem que manter o trem funcionando. Então, existe uma série de redundâncias que a gente vai deixar, a gente vai querer falar de tudo, mas a gente vai falar um pouco daquilo que a gente trabalha, né? Que a gente pode falar com um pouco mais de propriedade. E uma diferença muito grande, né, que a gente conversou isso desde o começo lá da equipe, é que um banco ele resiste melhor à temperatura. E o outro banco é um banco bom também. A diferença é proporcionalmente em relação ao valor, custo e tudo mais. Você pode explicar para a gente um pouco a diferença de performance, né, de um banco alcalino para um banco de chumbo ácido? Então, normalmente a gente vai ter o seguinte... O banco alcalino ele vai ter um pouco mais de precisão em alguns aspectos, né? Então, assim, se eu estou tratando de temperaturas um pouco mais baixas, né? Ou se eu tenho uma variação de temperatura no decorrer do tempo, a gente tem o banco alcalino ele sendo um pouco mais estável. Por que isso? Porque o banco chumbo ácido ele acaba sofrendo muito com a questão da temperatura, na mudança de densidade, na mudança de resistência interna dele. Então, com essa alteração de densidade ocasionada pela temperatura, a gente vai ter uma variação na tensão de cada elemento. E quando a gente tem essa variação de tensão em cada elemento, o que vai acontecer vai ser que a gente acaba tendo a gente vai acabar perdendo um pouco da capacidade de autonomia do banco no decorrer do tempo, né? Mas em contrapartida, os bancos chumboácidos, né, além da gente ter melhores meios de descarte, né, deles, o que é muito importante para a questão ambiental. Exato. A gente também vai ter que eles têm um custo muito menor se comparado com o banco de baterias alcalino. Perfeito. E aí vale a pena, né, da gente entender a aplicação. A gente, como da área técnica, a gente olha sempre que é sempre o melhor, né, para o sistema, mas tem uma relação custo, né, investimento. Igual às vezes você vai comprar um carro que vai a 200 km por hora para andar a 20, né? Ou então um carro que cabe 8 pessoas para você carregar sempre 2. Então, essa tensão com o ativo é essencial. A gente está falando, mais uma vez eu repito, porque eu sempre bato nessa tecla, né? A gente trabalha com um ativo que às vezes acompanha gerações de profissionais dentro de uma empresa. Mas o meu plano é sair desse setor e ir para o outro, mas o ativo vai continuar lá e a responsabilidade profissional, a responsabilidade técnica que a gente tem no equipamento é sempre pontuar isso. O Gabriel citou, né, o banco alcalino, ele tem uma performance maior, né, em relação à curva de temperatura. Descobriu há pouco tempo uma bateria de chumbo puro, né, que a gente está para sugerir isso, né, para a engenharia, para a gente talvez ter no decorrer dos anos usar esse tipo de bateria e fomentar,
né, a equipe a ter um maior cuidado com o banco de bateria retificador é essencial. A preventiva em si, ela tem ações que são cíclicas, né? Então você precisa passar todo mês lá. É isso. A gente tem preventivas que são a gente faz medições, outras é só uma inspeção visual, e manter a equipe sabendo que é responsabilidade e é importante, é nosso papel, né? Como técnico, entender qual é a razão que o colaborador. E nós temos bancos de bateria de Pavuna a Jardim Oceânico. Ter o controle dos bancos de bateria, ter o controle da data de fabricação é essencial, até para a gente poder colaborar na hora de pensar em orçamento para o próximo ano, né? E a gente está nessa luta aí. De repente, você que trabalha com um banco de bateria e retificador conhece exatamente o dia a dia, né? E é muito legal. Bom, isso é uma área das nossas 3 áreas da nossa equipe. Isso de uma equipe, né? De uma supervisão. Uma outra área que eu acho apaixonante, que a gente estuda muito mesmo, que é a parte de proteção. É incrível como essa área de proteção ela apaixona, né? Você a cada dia se aprende mais. E é bom saber que, embora nós tenhamos muitos profissionais qualificados, temos profissionais qualificados, né, com grandes exemplos, com experiência no ramo, com artigos maravilhosos, a área de proteção não é uma área tão grande assim. Você não tem, ela não é. Geralmente todo mundo se conhece. E eu acho que a tendência é essa. Você vai conhecer um engenheiro que conhece outro, que conhece uma empresa que trabalha com proteção, e no final é uma família aí que trabalha com proteção. E geralmente nas empresas você não tem uma equipe que trabalha com proteção tão grande, né? Você tem uma equipe pequena que trabalha com proteção. E falar de proteção elétrica é isso mesmo, é proteger o equipamento, é proteger o sistema, proteger cabos, proteger o sistema, proteger vidas. Porque a gente pode falar, porque é lógico, né, não deixar um transformador acontecer um acidente, está protegendo, sobretudo, vidas também. E nós temos na nossa empresa, né, onde a gente trabalha, e no nosso setor, a responsabilidade de trabalhar, de garantir, né, o funcionamento dos relés de proteção. E aí, a gente tem, há pouco tempo atrás, eu tive lá na Light Cascadura, conheci um museu, né, com os relés antigos. A gente não teve muito contato com muitos relés antigos, né? Quando a gente começou a fazer o trabalho lá, a gente tinha alguns relés de proteção estáticos e a gente participou das substituições, né? A gente trocou relés estáticos de Inhaúma e Del Castillo, correto? Foi bem legal, a gente usou um relé da Schneider, né? E trabalhar com proteção é essencial. Gabrielzinho, complementa um pouco aí sobre o nosso dia a dia trabalhando com proteção. Então, antes de complementar com a questão do dia a dia, eu acho que assim, como a gente estava conversando no início, né, Silvio? Eu acho que a proteção é a primeira área, assim, dentro de telecontrole, né? Na verdade, desde quando eu comecei a trabalhar na parte técnica, desde lá do meu estágio. Como eu falei, ali eu já comecei a ver essa importância da questão do estudo que a gente tem no curso técnico, a importância do conhecimento técnico em si, né? Não só o conhecimento prático, mas o conhecimento teórico também. Até aqui tudo é muito importante, mas na proteção isso é um baque. Porque assim, para vários tipos de trabalho dentro da elétrica, a gente consegue fazer, apesar de não ser o ideal, mas a gente consegue fazer com não tendo um conhecimento tão avançado das questões técnicas, né? Porque, por exemplo, eu posso medir trazendo lá porque a gente está falando do banco de bateria, eu posso medir a tensão dos elementos de um banco de bateria, beleza? Mas eu vou precisar do conhecimento técnico, né, para eu poder interpretar aquele resultado e entender, esse resultado está ou não está coerente com o banco, né? Isso é importante, mas, como eu falei, eu consigo medir sem ter esse conhecimento, né? Já na área de proteção, a gente não consegue trabalhar bem sem ter o conhecimento teórico um pouco mais forte. Isso, para mim, foi um baque
inicial, porque assim, como eu falei, na escola técnica, eu acabei não... Assim, eu estudava as disciplinas, me dedicava a aprender, né? Mas como eu não tinha uma visão de como aquilo seria prático, né? Beleza, o conhecimento foi ficando, né? Com o decorrer do tempo, depois eu estagiando, eu acabei não pegando muito mais, principalmente nas áreas de análise de sistema, análise de circuitos, etc. E aí quando você chega assim, e aí você vê um esquema de proteção simples, sobrecorrente, onde eu tenho fase, sobrecorrente neutro, sem entrar em questões aqui de instantâneo, temporizado. Claro. Mas só de você ter isso, você já vê assim, pô, peraí, eu preciso daquele conhecimento lá de trás, de quando eu tive a matéria de circuitos, que eu trabalhei com sistemas de estrela, sistema delta, né? E assim, aquilo vai puxando muito você. Eu acho que o que torna tão apaixonante essa área de proteção é que ela te força a estudar. Se você quer se desenvolver nessa área, você precisa estar continuamente estudando, você precisa estar continuamente fortalecendo a sua base, né, que é extremamente importante, e tendo esse conhecimento de novos relés, novos algoritmos para a gente poder fazer proteções diferentes, né, novos softwares para a gente poder utilizar. Eu acho que isso muitas vezes acaba afastando um pouco as pessoas, não por falta de capacidade, mas talvez por encher... isso daí deve ser muito difícil. Mas assim, eu acho que a gente é a prova viva de que todo mundo que quiser se dedicar, estudar, né? Hoje a gente tem muito material no YouTube, tem muito material na plataforma do Google, você acha muito fácil, você tem livros excelentes, como o Silvio falou, a gente tem autores de excelência hoje aqui no mercado brasileiro para falar de proteção. Então, assim, se você estudar, você consegue, a gente consegue chegar, né? E tratando do que a gente faz. Nossa responsabilidade principal, como você falou, é garantir, né, o funcionamento do relé de proteção. Então, o metrô, ele contratou, né, uma empresa para fazer o estudo de proteção. Essa empresa ela mostrou para a gente, né, análise de curto-circuito e os ajustes, né, que deveríamos colocar, né, principalmente na parte de proteção de sobrecorrente, tanto de fase quanto de neutro. Então, a gente tem a responsabilidade de verificar em cada preventiva se o valor está conforme o requerido na carta de ajustes e fazer o teste propriamente dito, né? E esse fazer o teste seria o quê? A gente utiliza uma mala de teste, uma mala simples. Essa mala está simplesmente fazendo a função do secundário do TC, né? Então, como é que funciona? A proteção é uma coisa viva, né? A gente tem o disjuntor, a gente tem um transformador de instrumento e a gente tem o relé de proteção, né? Então, o transformador de instrumento, né, tratando de uma proteção sobre a corrente, seria um TC, está ali o tempo inteiro fazendo as medidas ali da corrente que está passando, está fornecendo esses dados para o relé. O relé, a partir do momento que ele enxerga que o valor de corrente está num valor que ele deve atuar, ele vai gerar atuação, essa atuação vai mandar o comando para a abertura do disjuntor. Então, essa, assim, num resumo, né, é essa tríade de proteção que funciona. Então, assim, a gente faz principalmente os ensaios nesses relés para garantir que toda essa curva de proteção, tanto para fase quanto para neutro, ela está de acordo com o que o estudo de proteção disse, garantindo a integridade do sistema e que a gente não vai ter uma atuação antes do que se espera, né? Ou pior ainda, que seria depois, né, do que se espera. Exato. Para proteção, os tempos são pequenos, né? A gente fala aí de milissegundos e faz uma diferença enorme, né, para você proteger um sistema. E todas as áreas, né, disponibilidade. Se a gente tiver algum sinistro, alguma fuga, nós precisamos que abra o disjuntor, né, e abra o disjuntor certo. Então, causa muito problema. Eu vou dar um exemplo simples, porque de repente você trabalha apenas com baixa tensão, sabe que é um disjuntor, um termomagnético. Um disjuntor de alta tensão, ele precisa de um relé de proteção e ter um transformador, né, para poder diminuir essa grandeza para conseguir proteger. Igual um exemplo simples de você pegar aí, tá tomando banho na sua casa, você tem lá o seu circuito mal dimensionado, e aí acontece algum problema no chuveiro, e aí ao invés de desarmar o seu disjuntor respectivo ao circuito do chuveiro, desliga a casa toda.
Eu não sei se já aconteceu contigo alguma vez, né? É raro, mas acontece muito. Mas quando você está num local que não tem dimensionamento correto, e isso pode acontecer num sistema grande de alta tensão, quando você tem ajustes com falhas, né? Ou você tem falhas nos relés de proteção. Então, é essencial, né, a gente testar, garantir. A gente costuma falar muito do relatório, que o relatório, quando você pega o relatório, é um relatório robusto, com os testes, com a mala de calibração, e quando tem algum problema, a gente vai ver atuações indevidas ou não, falta de atuações. Acho que os dois são indevidas, né? E aí a gente tem também... Mas aquilo é um registro importante, para a gente garantir que a gente passou lá e verificou que o ajuste está correto, que a gente registrou que o relé está atuando. Como é que a gente faz isso? Injetando corrente, né, no relé através de uma mala de calibração, uma mala que certifica que o relé está funcional. Bom, seguindo ainda na parte de proteção, que é muito grande, né, a gente não vai conseguir dar todos os detalhes. Nós temos aí as subestações auxiliares e temos as subestações retificadoras, que alimentam, né, o nosso terceiro trilho. E nós temos, como eu falei antes, a gente tem redundâncias, né, nas subestações para que a gente possa garantir a circulação dos trens, a alimentação dos trens. Nós temos intertripes, né? A gente foi em São Paulo visitar uma subestação, falamos muito sobre intertrip. Nas nossas subestações nós temos intertripes, né? Então, quando uma subestação sente o relé que está mais próximo, e aí eu estou falando já de corrente contínua, o relé que sente o desligamento, a gente via para a próxima subestação, porque ao mesmo tempo, né, corrente contínua, as duas subestações alimentam aquela zona. E aí nós trabalhamos com relé de proteção CC, né, o relé de proteção que enxerga, que é um pouco diferente esse arranjo aí, Gabriel. Você pode falar um pouco aí das funções de proteção? A gente não vai ter muito tempo de falar tudo, mas em breves palavras aí, como é que funciona aí o relé de proteção de corrente CC? Então, tentando trazer um aspecto assim de mostrar o CC em relação ao CA, né? Assim como a parte CA, né, que a gente tem a função, a ANSI, que vai determinar aqueles 90 e poucos, né, tipos de proteção diferentes, a gente também existem normas que vão determinar os tipos de proteção em corrente contínua, que são diversas, né? A gente trabalha principalmente com 4 tipos de proteção, né? Que os nomes são ΔI, DIDT, I máximo e máximo reverso, né? Como é que funciona isso, né? Fazendo um paralelo, como eu falei, esse I máximo, I maior, isso vai variar muito a nomenclatura, né, de relé para relé. Seria o equivalente a uma proteção 50, né? Ou seja, um tempo definido. Eu vou determinar um valor de início de sensibilização, né, ou pick-up, para quem está familiarizado. Supor aqui, vou chutar aqui um valor de, sei lá, 8.000 amperes, vamos supor, tá? Então, quando a corrente atingir o valor de 8.000 amperes e ficar por um tempo estabelecido de, por exemplo, sei lá, 30 milissegundos, a gente vai gerar atuação, assim como funciona com a função 50. Só que a gente tem isso normalmente da forma direta e da forma reversa, né? Porque como a gente está tratando de um sinal contínuo, a gente vai ter interferência da polaridade, né? E aí a gente tem essas proteções de DIDT e ΔI, né? O que seria a proteção DIDT? Ela seria uma variação da corrente no tempo, né? Então, assim, diferente das proteções I máximo, né, ou 50, 51 na alternada, que olha efetivamente o valor de uma corrente em um tempo específico, essa função ela não está vendo uma corrente em um tempo, ela está vendo a variação. Então, quando a gente estipular o valor de sensibilização dela, não vai ser, por exemplo, sei lá, 200 amperes. Vai ser 200 amperes por milissegundo em uma taxa de tempo que a gente estabelece, por exemplo, sei lá, 2 milissegundos, né? Então, se eu tenho 200 amperes por milissegundo numa taxa de 2 milissegundos, o que isso significa? Significa que a gente vai ter que ter uma subida, né, um incremento de corrente de 200 amperes 2 vezes, né? Durante 2 milissegundos. Então vai ter 200 amperes, vai para 1 milissegundo, vai ter mais 200 amperes, a gente vai totalizar aí 400 amperes nos 2 milissegundos para ter essa atuação, né? É um pouco diferente mesmo. E além disso a gente tem a ΔI. ΔI nada mais é do que a proteção DIDT,
sendo que a gente vai começar a atuar ela com um valor de corrente pré-estabelecido, né? Então, supondo que a gente falou, a gente tem o DI/DT com uma função de 200 ampere por milissegundo. ΔI seria um pouco mais baixo, né? Ou seja, seria, por exemplo, 150 ampere por milissegundo, só que a gente vai estabelecer um valor de corrente de início, vamos supor que 10.000 ampere. Então, o DI/DT vai funcionar o tempo inteiro de 0 ampere até infinito, e o ΔI vai funcionar a partir dos 10.000 ampere, né? E, logicamente, como ΔI é mais restritivo que DI/DT, a partir de 10.000 ampere, ΔI atua antes de DI/DT. Perfeito. Legal, né, exemplificar que por mais que você tenha em CA, né, que é mais tranquilo em relação aos ajustes, quando você tem uma carga, embora você tenha, olhando para um bairro, né, tem os horários de pico, onde todo mundo chega a tomar banho, né, chuveiro quente e tudo mais. Na corrente contínua, nesse nosso negócio, nosso sistema, a nossa carga ela é móvel. Então é muito complexo, né? Você precisa dessas 4 proteções, né? Você tem a carga é móvel, então a quantidade de pessoas no trem, e aí tem uma equipe lá muito, muito competente que trabalha com os trens, né? E o pessoal do material rodante, né? E a gente cuida também desses relés de proteção para garantir nas preventivas que eles estão funcionais, que o disparo, né, para adjacente, para a subestação está ok. Bom, legal a gente falar de proteção, né, contínua, falar do sistema de corrente contínua, corrente alternada. Nós falamos do nosso sistema de emergência, falamos de proteção, que é uma área, como eu falei, uma área apaixonante. Então, se você é da área da elétrica, que está começando a trabalhar com proteção, vale a pena. Cai para dentro, continua estudando, que é bem recompensador. Não é uma vida fácil, né? Quantas vezes a gente vai para casa com dúvidas e vai se perguntando, e aí precisa de referência. A gente, assim, dá um exemplo, né? Às vezes o teste não dá certo, e aí você vai ver, um pequeno erro, né? De algum procedimento que você não está fazendo, tendo em vista, porque talvez... a gente tem dois momentos, né? 2 observações. Quando você tem um sistema com o mesmo relé ou a mesma família de relé de proteção, fica mais fácil, porque você fica muito acostumado com aquele relé. Então, eu aconselho, se você tem um sistema, se você monta um sistema, se você está pensando em montar um sistema ou uma empresa grande, que tenha a mesma família, porque você vai ganhar tempo no aprendizado, né? Vai ganhar tempo porque é a mesma família. Para nós técnicos, ter relés diferentes acaba sendo bom, porque a gente aprende diversos relés que, por mais que a base seja a mesma, a forma de você configurar, tanto como você vai pegar um estudo de proteção, igual o Gabriel falou, que a gente trabalha em cima de um estudo de proteção, a gente precisa saber o range de cada relé, a resolução de cada relé. A gente estava analisando um estudo de proteção que um dos trabalhos era verificar se o ajuste que estava nos parâmetros que estavam no estudo é possível configurar, né, dentro do relé. Beleza. E uma outra área apaixonante também, que a gente tem a automação. A automação do nosso setor tem a ver com a subestação. Então, o que a gente faz com a automação dentro de uma subestação? Garantir transferência automática, desligamentos, né, programados. E para isso a gente tem que entender um pouco de programação, tem que estudar sobre isso. A maioria dos nossos controladores são da família da Siemens, então a gente acaba tendo gerações diferentes, mas a maioria são Siemens, e a gente tem a oportunidade de estar na bancada lá com o CLP. Eu costumo falar entre a gente lá que o colaborador que está numa equipe, numa empresa boa, igual a gente trabalha, que tem na sua bancada equipamentos que você pode trabalhar, você pode aprender, né? Você tem ali uma escola. Isso é muito importante, porque tendo equipamento, você vai para o campo. A gente fala muito sobre isso, sobre o dia que está mais tranquilo e o dia que a gente tem que ter uma entrega um pouco mais rápida. O profissional que vai para campo e ele vai testar, vai fazer uma programação, vai fazer uma alteração, por exemplo, um cartão de entrada, e lá a subestação ela não é igual aqui, né? Nem toda subestação ela tem um clima que é igual a um laboratório. Então, acho que vai uma dica aí para você profissional, se você for lá para a subestação e vai fazer uma atividade, às vezes tem mais de uma ordem de serviço naquela noite, naquele dia, quando voltar para o laboratório, quando voltar para a sua oficina, tenta mastigar
aquilo. E assim, a gente percebe que as maiores evoluções dos profissionais que trabalham com a gente são aqueles que vão para o campo, chegam no campo, aprendem, perguntam, né? Eu costumo falar que para você perguntar, a pergunta tem que ser uma pergunta estruturada, porque às vezes a gente quer fazer uma pergunta, a gente está falando de fruta e você faz uma pergunta sobre legumes. Então, pelo menos, tem que ter a noção do que você está perguntando. E os maiores casos de evoluções profissionais, que a gente vai falar de aprendizado, né, tudo mais, são profissionais que não se conformam em aprender superficialmente e voltam para o laboratório, vai perguntar, chega para o técnico mais sênior e pergunta, tem como você repetir comigo? Eu posso dar esse exemplo lá na atividade do telecontrole, eu já observei técnicos que vão para o campo, oficiais que voltam e falam, Gabriel, tem como me ajudar a fazer aqui? É essencial. E o Gabriel falou sobre aprendizagem. Nós precisamos de ajuda. Uma equipe forte, ela é composta por profissionais fortes. Eu via muito falar assim, num time você não tem só atacante, não sei se você já ouviu isso. Você vai ter lá o Neymar, vai ter lá o Thiago Silva, o zagueiro, mas todos são competentes. As funções são diferentes. Você pode ter divisão, mas todos precisam estar estudando, todos precisam estar interessados e querer se desenvolver. A gente fala muito sobre desenvolver pessoas. As pessoas precisam querer ser desenvolvidas. E limitação acontece. Às vezes você vai ter mais facilidade em um assunto, é notório. Exemplo, a gente está falando de 3 áreas do nosso setor, tem pessoas que têm mais facilidade para trabalhar com o sistema de emergência. Tem pessoas que têm mais facilidade de trabalhar com proteção. E aí vai muito do nato, né, da aptidão, mas todas as áreas a gente pode fazer bem feito, né? E a parte de automação, a gente tem grandes desafios. Porque, exemplo, imagina, né, quando a gente tem uma subestação, uma SSA, uma subestação auxiliar nossa, nós temos automatismos, né? E automação, às vezes a gente pensa que a automação é só com CLP, com válvula, automação. Eu tinha um professor meu, lá na época de moleque, que ele falava que quando o homem, o homem antigo, né, ia matar uma caça, ia caçar, e ele batia no animal com a mão, e aí conseguia se alimentar daquele animal, mas machucava a mão, né, para pegar a caça, e aí ele descobriu que se ele pegasse um pedaço de árvore, ele batia no animal, o animal conseguia a caça e ele não machucava a mão. A automação está para facilitar, né? A gente tem hoje a automação residencial, né? Hoje quase todo mundo tem uma Alexa em casa, né? E quando a gente fala de automação numa subestação, ela pode ser talvez mais simples. Automação com comandos elétricos, nós temos modelos híbridos, né? Na verdade, o CLP precisa da parte de comando também. E no nosso caso, a gente precisa ter disponibilidade. Então, geralmente, a gente tem 2 fontes. Então, vou falar um pouco aí do sistema de anel, né? Uma artéria que nós temos 2 fontes. E aí, dentro da subestação, nós temos o automatismo, né? Tem o TAI, que nós temos 91, 92 e 93. E quando você perde um lado, assume, e aí você tem o basculhamento automático. A gente cuida dessa parte também. Então, a parte de automação, ela é bem vasta, mas tem a ver com a automação da subestação, seja por desligamento de disjuntores, seja por transferências automáticas. E isso é essencial quando a gente fala de disponibilidade. O nosso papel, né, como parte de uma supervisão da coordenação de energia, e assim como as outras supervisões, que têm papéis fundamentais, eu admiro muito a forma que é dividida, é bem inteligente, né? A gente teve no último podcast falando com o Everton da MRS, Gabriel, que ele falou que, na verdade, você imagina, você tem setores na MRS, e aí você trata, né, acaba várias áreas naquele setor. E aí é uma questão estrutural, funciona bem lá na MRS assim. Nosso trabalho é um pouco mais dividido porque também é menor, né, o local entre Pavuna e Jardim Oceânico. E lá eles têm essa divisão. E a gente aqui cuida de uma pequena parte da coordenação de energia, só da coordenação da energia, tem outras coordenações. E aí, voltando para sendo mais minimalista no nosso setor, a automação é essencial, o que a gente faz lá para garantir a disponibilidade de energia. Então, a gente precisa que a subestação esteja gerando energia, esteja distribuindo energia, né?
E aí, o dia a dia, né, da parte de automação. Não é incomum você ter que substituir cartões de entradas, cartões de saída, por ter CLPs de subestações que foram criadas, né, em tempos diferentes. Nós temos, exemplo, o S7400 da Siemens, temos o S7500 na linha 4, né? Gabriel, fala um pouco aí do que você faz com a parte de automação, né? Quais são os softwares que você usa com os S7400, com os S7500. Fala um pouquinho aí do que você faz lá. Antes de falar isso, falando da primeira parte que você falou, né? É até engraçado a questão do aprendizado, da questão de proteção, dos erros que a gente comete, muitas vezes erros bons. Tava lembrando aqui, assim, e isso que é importante da gente sempre tentar ter essa melhoria, né? Porque a gente está em constante aprendizado, não importa quantos anos você tem na carreira, não importa por quantas coisas você já passou, você está sempre em aprendizado, porque tem sempre coisas novas. E não só novas, até coisas que são coisas que já foram ensinadas há muito tempo. Às vezes você não teve oportunidade de ter o conhecimento sobre aquilo específico, e eu estou falando dentro da sua área de especialidade. Isso acontece, né? Então, assim, eu me lembro que no início a gente já chegou a passar assim, uma semana dentro de uma subestação para testar um relé, que assim, tô testando função de sobrecorrente, né, temporizada. Toda vez que eu testo a função de sobrecorrente temporizada, tá atuando antes, ou tá atuando depois. E assim, no final de tudo, qual era o erro? Era um erro de assim, o relé, o ajuste do relé, ao invés de ser um ajuste que a gente coloca em corrente, a gente coloca em múltiplo, né? Ou seja, o valor da corrente de sensibilização é, sei lá, 5 ampere. Então, no relé, como está em múltiplo, né, você coloca 1 ampere. Então, a gente estava tentando fazer o teste baseado no 1 ampere, né? Então, estava dando errado, né? Logicamente, o teste. E era uma coisa tão boba que a gente vê depois assim, caramba, isso daí, eu acho que essas coisas acontecem às vezes, a gente tem um baque de tipo assim, quando você acha que você sabe um pouquinho, já vem falando, não, peraí, cara, tem muita coisa para aprender ainda, né? Eu acho que isso é interessante. E falando da parte de automação... Desculpa de interromper, que eu acho que é importante falar sobre isso. A gente vive numa sociedade que, assim, desculpa o termo, né? Todo mundo só posta foto comendo picanha, né? O cara não tira foto lá quando está comendo ovo frito. E na parte técnica, às vezes a gente fala, não, olha, né, não é bom você demonstrar a sua fragilidade. Não é assim. É importante demonstrar a fragilidade e mostrar o aprendizado. Aquela frase de caminhão que diz que o reconhecimento da ignorância é o primeiro passo da sabedoria, faz muito sentido. Às vezes você está explicando algo para alguém e a pessoa está igual aquele cachorrinho do carro que fica balançando a cabeça, sabe? Então, você está explicando, está entendendo? Tô. E tem vergonha de falar que não sabe. Quando você fala que não sabe uma vez, na próxima vez você vai saber. Agora, se você fala que sabe sem saber, você bota uma barreira para o seu aprendizado. Eu acho que a gente tem que fazer campanha para isso, sabe, Gabriel? Sim. Fazer campanha quando você pega uma entrevista de emprego, né? Não é incomum a pessoa falar que fez grandes coisas, incríveis coisas. Quando você pergunta uma coisinha a mais, se enrola. Então, assim, também não pode ser uma desculpa de eu não sei. O não sei tem que vir com uma mudança de atitude, tem que vir com uma atitude. E geralmente a pessoa que fala que não sabe, ela quer aprender e vai ter a atitude de aprender. Então, assim, parabéns, Gabriel, por continuar com esse pensamento, que a gente possa continuar a influenciar pessoas, não só tecnicamente, mas um caráter profissional. É essencial que a gente coloque a mão onde a gente pode colocar agora, tá? Então, assim, parabéns. Quero estender esse elogio para todos da equipe que tem muito essa característica, né, de falar com propriedade daquilo que sabe e também falar aquilo que precisa se desenvolver. Desculpa interromper, você ia falar sobre automação. Não, mas antes disso, falando assim, professor Clóvis Barros Filho, né, ele tem um vídeo assim, né, que ele costuma falar nos podcasts que ele tem participado. É muito interessante, que ele fala da questão de brio, né? Que seria justamente isso. E aí, falando em resumo aqui, eu acho
que para a gente ter esse desenvolvimento contínuo, a gente precisa de duas coisas. A primeira é a humildade. Exato. A humildade de entender que você não sabe, né? E assim, isso tem que partir, antes de você ser humilde para o outro, você tem que ser humilde para você mesmo. Você tem que olhar para você e falar, cara, eu não sei, né? A gente pode fazer até um paralelo assim com a matemática. Às vezes a gente está aprendendo uma coisa, sei lá, por exemplo, o pessoal que está no ensino fundamental, tô aprendendo a equação do segundo grau, entendeu? Você tem que ter humildade às vezes de entender assim, pô, eu tô com dificuldade de divisão, tô com dificuldade de fração. Pô, isso é uma coisa que você viu lá no primário, você não sabe. Não sei. Deveria ter sabido, mas não sei. Então vamos correr atrás. Então a humildade e a curiosidade, né? Que é justamente você entender assim, cara, eu tenho que entender. Eu preciso entender. Eu não posso enxergar uma fragilidade minha e deixar passar essa fragilidade. Eu acho que quando você junta essas duas coisas, humildade e curiosidade, você acaba chegando longe. Porque não é uma questão de, só isso basta. Não, é porque isso vai fazer você estudar, né? E o estudo com consistência faz você chegar em resultados maravilhosos, né? E agora, assim, tratando da parte de automação, né? Eu acho que eu vou começar falando o seguinte. Como várias coisas, como eu estou falando aqui, que eu cheguei sem saber na equipe, eu cheguei na equipe assim, eu sabia que era um CLP, sabia, isso daqui é um CLP, mas não sabia nem o que era uma memória. Eu sabia, existe, mas não sabia o que era uma memória. E hoje, justamente por aquilo que a gente estava falando no início, né, de a gente estar numa empresa que incentiva o tempo todo a melhoria contínua, isso vai vir lá da gerência, vem da coordenação, vem do nosso engenheiro de área, vem dos nossos supervisores, até chegar lá embaixo na gente, somos técnicos, oficiais. Hoje eu junto com a equipe, a gente conseguiu desenvolver projetos de modernização, de troca de CLPs que estavam antigos, botar CLPs mais modernos. Isso eu acho que é uma coisa bem legal, né? Mas tratando assim, a gente mexe hoje principalmente, como o Silvio falou, com os CLPs Siemens da família StepSet, né? Então a gente tem StepSet 300, StepSet 400, StepSet 1500 e uma linha de UTR ET200S. No CLPs StepSet 300, 400 e ET200, toda a lógica criada, né, ali no metrô foi criada com o Semantic Manager, né? Já a linha do StepSet 1500 foi criada com o TIA Portal. Então, assim, para a gente começar a questão do estudo do CLP, eu acho que tem duas áreas muito importantes. A primeira e principal, na minha opinião, é você conhecer bem comandos elétricos. Você precisa conhecer muito bem. Perfeito. Porque assim, ou você vai estar passando um comando elétrico para o CLP, ou você vai estar criando uma subestação do zero para o CLP. De uma forma ou de outra, ter esse conhecimento de comandos elétricos, lá na base mesmo, é fundamental. Sem isso você não vai. Eu falo muito com o Silvio, né? Porque quando eu cheguei na equipe, eu não sabia ler um desenho elétrico simples. Não sabia. Eu olhava no desenho, não sei o que é, né? E foi justamente com ele falando, cara, você corre atrás, vê isso, sentando comigo lá, cara, é isso daqui, agora você tem que correr atrás, entendeu? Que eu fui conseguindo me desenvolver aos poucos. E hoje a gente mexe, hoje a gente analisa as lógicas, principalmente. O nosso principal, hoje, né? Nossa principal função com o CLPs, apesar de a gente construir pequenos projetos, fazer pequenas modernizações, estamos caminhando para fazer uma modernização agora um pouquinho maior, mas hoje a principal função é analisar lógicas que já foram construídas para a gente conseguir tanto implementar melhorias quanto fazer manutenção, porque como o Silvio falou, às vezes a gente tem problema no cartão de entrada, às vezes a gente tem problema no cartão de saída, às vezes a gente precisa fazer a modificação do equipamento, e a parte de automação, como a parte de comando e controle, é fundamental, né? E ainda botando um adendo aqui, todas as partes são fundamentais. Se a gente quer que no final a gente, por exemplo, tenha energia circulando ali na transmissão para o trem,
para o trem se movimentar, a gente vai precisar. A gente vai precisar de uma equipe muito forte na parte de equipamentos, né, que garanta o bom funcionamento de todos os equipamentos, seccionadores, disjuntores, transformadores, que faça uma boa manutenção ali nesses equipamentos dentro da subestação, uma equipe que cuide muito bem dos cabos, porque se não tiver qualquer uma das partes que falte, a gente não tem nada, né? Como a gente está falando aqui, se a gente perder, por exemplo, dependendo da subestação, a gente perde ali um retificador, a gente tem um banco de bateria por 10 horas, mas se a gente não conseguir consertar o retificador, o banco de baterias vai perder toda a capacidade e você perde a subestação. Só que se você tiver isso em cima, mas você não tiver, por exemplo, os cabos chegando onde tem que chegar, a gente também não tem alimentação. Se você tem tudo isso, mas você não tem proteção, entendeu? Você pode correr o risco de perder sua subestação e causar acidentes com pessoas, além de equipamentos. E os equipamentos da mesma forma. E assim, o tema, né, não é tão difícil usar o nome do podcast, manutenção com propósito. Nosso propósito está alinhado ao nosso negócio. E é incrível, né? A gente estava lendo uma matéria sobre os orientais, que quando os orientais entram dentro do trem para fazer a limpeza, né, eles fazem a saudação porque entende que aquele trabalho que ele faz é essencial para que uma pessoa possa chegar no seu trabalho através daquele trem, uma pessoa possa visitar o seu amigo que está no hospital, um familiar doente, alguém que mora longe. E ter essa consciência, ter essa cultura do propósito da nossa atividade. Então, a gente sabe que o que a gente faz tem a ver com a responsabilidade de transportar pessoas. A gente conecta pessoas. E aí você fala, mas você acha que o executante da tarefa precisa saber? Sim, ele precisa saber. E isso tem tudo a ver com manutenção com propósito. E o nosso desejo de falar tão abertamente assim de que é possível conquistar, é possível aprender, é para motivar. Então eu espero que essa nossa conversa de hoje aqui possa fazer com que você arregace suas mangas, continue trabalhando, trabalhe melhor, veja a oportunidade. Talvez você não trabalhe com nenhuma dessas áreas que a gente falou, não trabalha com SBT, não trabalha com sistema de emergência, não trabalha com proteção, não trabalha com automação. Trabalha com outro setor do ramo do elétrico, mecânica, de manutenção, mas é sempre possível fazer melhor do que você fazia antes. Então, assim, você pode melhorar os processos, você tem a oportunidade de aprender, fazer melhor, é possível. Reconheça aquilo que você não sabe, reconheça aquilo que você não sabe com a atitude de aprender. E o conhecimento, né, vai fazer com que você cresça, que você tenha resultados com propósito, que você melhore no seu trabalho, melhore o seu desenvolvimento profissional, consequentemente, você melhora a sua vida, para a sua família. Então, o meu desejo é que todos que estejam ouvindo continuem a crescer, a evoluir, a conseguir dar cada vez saltos mais altos, a voar cada vez mais altos. E o Gabriel é um exemplo de que mistura, né, uma coordenação que dá oportunidades, mas pessoas que querem ser desenvolvidas. Eu acredito que nós teremos ainda muitos assuntos. Gabriel, parabéns pelo técnico que você é. Tá? Parabéns pela pessoa maravilhosa que você é. Obrigado. Eu espero continuar contando aí com a nossa equipe, com a sua garra, com o seu conhecimento técnico, né? E antes do Gabriel se despedir também, eu quero só mandar um abraço para a nossa equipe. Né? Se eu esquecer de alguém, você fala, tá? Mandar um abraço lá para Tamires, para o Murilo, para o Braga, para o Zé, para o André, para o Otávio, para o João Marcelo, para o Andrei. Esqueci de alguém? Acho que não, né? Meu Deus. Mandar um abraço para as nossas lideranças também. Obrigado aí por acreditarem no nosso trabalho, né, Gabriel? Temos vários desafios ainda esse ano, mas com esse pensamento de sempre querendo aprender e desenvolver, eu tenho certeza que a gente vai alcançar. Gabriel, deixa as suas palavras finais aí sobre o que é manutenção com propósito e uma saudação final aí, né? Um adeus aí, um tchau, tchau para a galera. Então, um abraço também pro Diogão aí, Diogo, que tá ouvindo a gente. Murilo, você falou? Falei sim. Então, galera, manutenção com propósito, para mim, é a manutenção que busca, antes de qualquer coisa, a garantia dos equipamentos que você está mexendo e a melhoria. Sempre melhoria, né? Como a gente está falando aqui, consistência, humildade, curiosidade são extremamente importantes.
E mais uma vez, isso não é assim, papo besta, não. A gente realmente, você correndo atrás das coisas, vai vir resultado para você. Vai vir, porque você está fazendo por onde, né? Exato. E assim, como o Silva agradeceu aqui as pessoas, né? Mais uma última coisa para falar é o seguinte: a importância de você ter pessoas na sua vida técnica, né? Ali, isso é fundamental, porque assim, existe o autoaprendizado, existe a oportunidade dada à empresa, mas os seus colegas, seus amigos que trabalham com você, o que você tem de conhecimento, seja seu trabalho, trabalhos antigos, cursos, faculdades, vivências, palestras, todo esse network que você faz é importante, porque as pessoas têm experiências diferentes. Eu tenho certeza que, assim, eu estou em processo de aprendizado. Hoje, eu sei um pouquinho mais do que eu sabia quando eu comecei. E esse pouquinho mais, muito desse pouquinho, está relacionado às pessoas que convivem comigo ali no trabalho. Está relacionado ao Silvio, com o conhecimento que ele dá, está relacionado a toda a equipe, né? Desde o que acha que sabe menos até o que sabe mais, entendeu? Todo mundo tem muito para contribuir. Então, assim, ter essa vivência, ter esse network, né, ter essa troca de experiências continuamente é muito importante. Com a sua equipe, com outras equipes, com equipes que assim, não estão relacionadas com a sua área, no nosso caso, energia. Beleza, mas equipes de tráfego, equipes de MRO, equipes de eletrônica, todo mundo é um ambiente vivo, todo mundo tem muito a se ajudar. E a gente está em um mundo onde cada vez mais as áreas estão se juntando, entendeu? Então, antes, como a gente estava falando aqui de relés, né? Antes a gente tinha o relé e a gente tinha o comando. Depois a gente tem o CLP. Hoje a gente tem o ED, que faz tudo isso junto, entendeu? Então é isso. Eu acho que a principal mensagem é essa. A gente, não importa a área, vamos continuar estudando. Exatamente. Um abração, galera. Gente, obrigado aí pela oportunidade de estar conversando sobre esse assunto com vocês, né? Com o Gabriel. E eu tenho certeza que esse assunto foi relevante. Sai daqui motivado e até a próxima, tá bom? Amanhã a gente vai estar gravando um outro vídeo, né? Um outro podcast, dessa vez com alguém lá de Sergipe, né? Vai ser uma novidade, a gente vai fazer aí pela internet, né? Não sei se a gente vai conseguir toda essa qualidade, mas vai ser muito bom falar com esse supervisor que vai participar amanhã. Gabriel, mais uma vez, obrigado. Muito obrigado, Silvio. Um abraço para a nossa equipe. Senhores, se inscrevam no canal, por favor. Tá? Se inscrevam porque é lá. Ative o sininho. Nossa, gente, como eu vi isso, eu nunca me imaginei falando isso, mas. Dá o gostei se vocês gostaram. E aí você vai ficar sabendo, né, do próximo vídeo. Compartilha com a galera da área técnica, né, da nossa área de manutenção. E obrigado pela sua participação. Gabrielzinho, muito obrigado. Muito obrigado. Até a próxima, gente. Um abraço, hein?